cuidado e consolo das minhas feridas, Espírito Santo, dono do meu viver, intercessor do meu querer. Então, vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais essa oportunidade, por estarmos reunidos nessa casa, nesse dia, junto com os nossos orientadores, benfeitores, amigos do plano maior. Sabemos que essa casa é um grande hospital, onde recebe todos os tipos de doentes, que são acolhidos, que são abraçados, que são orientados, medicados, tratados, sempre com base no Evangelho de Jesus. Aprendemos sobre filosofia, sobre ciência, sobre religião, sobre nós mesmos, sobre os mecanismos da vida e o quanto isso interfere na nossa qualidade de vida. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite. Que assim seja. Mas está muito barulhento isso, não está não? Você quer mexer, desligar, depois liga de novo? Baixar um pouco, ou subir? É porque está muito barulho, não está? Quem está com o controle aí quer? Pega ali. Porque não é para fazer tanto barulho assim, né? É novo isso aí, não é para estar barulho. Pode, desliga por enquanto, depois qualquer coisa a gente liga. Por enquanto, daqui a pouco a gente liga. É assim, acho que está razoável. Aí, já, a gente liga de novo. Tudo bem? Vamos lá? Só hoje, nós estamos no capítulo 6 do nosso livro, é a quinta lei e é chamada Lei da Destruição. É uma das leis mais incompreendidas, é essa, Lei da Destruição. E por quê? Porque o próprio nome, né? Destruição. E nós, a nossa sociedade, usa essa palavra destruição e liga ela com uma outra palavra, aniquilação. Como se realmente algo fosse se destruir, algo fosse ser aniquilado, enfim, e pronto. Então, quando falamos a palavra destruição dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, é uma palavra, entre aspas, pesada. A palavra destruição traz uma carga pesada, traz uma energia pesada. Então, falar em destruição é algo que até dói. E nós falar algo que está se destruindo, acabando, se aniquilando. Então, dentro da nossa sociedade, a palavra destruição é algo que dói de alguma forma. A doutrina espírita fala, não é bem assim, só para variar, né? Ela fala, não é bem assim. Ok? Nós temos que ressignificar, temos que dar um outro entendimento para essa palavra de acordo com as leis maiores. Ok? Então veja, ela é a ovelha negra das leis naturais. Ovelha negra nesse sentido, pouco compreendida e num primeiro momento não aceita. Pouco compreendida e num primeiro momento não aceita pelo nome dela, destruição. Aí a doutrina espírita nos explica que a vida como um todo, nós conhecemos uma parcela ínfima da vida, nós aqui no planeta Terra. A vida existe em todos os universos. Todo universo existe vida, ok? Vida parecida com a nossa? Acredito que sim, mas não próxima a nós. Mas sistemas solares, onde planetas estão próximos da sua estrela, dentro das mesmas características, sim, a vida é parecida com a nossa. A nossa vida se apresenta dessa forma, porque nós estamos aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol, e nessa distância, a água fica em estado líquido. E nesse estado líquido a vida acontece como nós acostumamos. O planeta Terra é 65% de água ou mais, nosso corpo é quase que a mesma porcentagem, então a água em estado líquido gera a vida que nós conhecemos, ok? E quanto mais nós nos aprofundamos, mais dilatamos o nosso horizonte em relação
a vida. Então a principal característica da vida é a impermanência. O que é impermanência? Tudo está se transformando, modificando, recomeçando, tudo, absolutamente tudo, nada é para sempre, não dessa forma, ok? Então veja, eu diria assim, o dia se destruiu, é estranho, né? O dia acabou, amanhã ele está aí, veja, então é a mesma coisa, então tudo acontece desta forma, ó, como se fosse ondas. Hora você está aqui em cima, hora você está lá embaixo, hora você está subindo, hora você está descendo. Então a vida é essa impermanência. O que acontece quando as nossas frequências cardíacas ficam numa linha? Foi, não é assim? Então é justamente a oscilação de tudo faz com que gere a vida em tudo que a gente possa imaginar, em tudo, absolutamente tudo que possa imaginar. Então a vida existe em todo o universo. Nós não conhecemos a vida que existe nos outros planetas, nos outros sistemas, nas outras galáxias. Nós não temos parâmetros para isso, tudo bem? Nosso parâmetro é Terra. É Terra. E mesmo assim nós não conhecemos toda a vida que existe no planeta Terra. Existem seres do planeta Terra que nós não conhecemos, que ainda não foram catalogados, que ainda não foram estudados. E a vida... Então a vida, ela existe no universo todo, e toda essa vida está em constante transformação, Então, o que se chama de destruição, a palavra, na verdade, é transformação. Tudo está se transformando, tudo está se regenerando, reciclando, revigorando. Então, é necessário que tenha um começo, tenha um fim, um outro começo, um outro fim, e aí sucessivamente. Então a vida se manifesta de bilhões de formas diferentes e sempre em ciclos. Existem vidas que duram alguns segundos, existem vidas que duram milhares de anos. Mas começa e termina, ok? Tem planetas que levam bilhões de anos. O nosso planeta Terra, vocês concordam que é um organismo vivo? O planeta Terra é um organismo vivo, literalmente. E a teoria Gaia, lembram disso? Então significa que o nosso planeta é um organismo vivo. Quantos bilhões de seres vivem no planeta Terra? Então a vida existe do micro ao macro no nosso planeta Terra. E o nosso planeta Terra está na metade da sua vida útil. Os cientistas, os astrônomos já confirmaram isso. O planeta Terra está na metade da sua vida útil. Ou seja, ele tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, terá mais 4,5 bilhões de anos. Existem planetas nascendo agora, existem planetas morrendo agora. O nosso está na metade da sua vida. Entenderam? Então, o planeta tem tempo de duração também. Assim é o nosso sistema solar. Assim é a nossa galáxia. Emmanuel tem uma frase muito interessante que ele fala assim: os planetas e os sistemas pelos quais o Cristo passou, nosso Jesus, já não existem mais há milhões de anos. Olha, interessante essa colocação de Emmanuel. Os planetas e os sistemas pelos quais o nosso Cristo passou já não existem mais há milhões de anos. Porque ele é um irmão mais velho do que nós. Então os planetas e os sistemas pelos quais aconteceu todo o seu processo evolutivo não existem mais. Os planetas físicos. Entenderam? Assim seremos nós também. Então os planetas também têm vida e os planetas também. Veja, não é que eles acabam, planetas estão nascendo, planetas estão morrendo. Essa poeira cósmica vai se aglutinar novamente e vai gerar outros planetas e assim sucessivamente. Quando nós morremos, nosso corpo morre, para onde vai a matéria do nosso corpo? Para a natureza. Para fazer o quê? Gerar vida. Deu para vocês outras formas de vida. Pode ser que gere vida no reino vegetal, pode ser que gere vida no reino animal, pode ser que gere vida no reino nominal. Deu para vocês entender? Porque a matéria orgânica é a mesma. A matéria é a mesma. Tudo bem? E tudo está no processo de reciclagem. Então, a lei da destruição é a relação do homem consigo mesmo e ele entender que ele tem uma essência,
Essa essência teve um começo e não terá um fim, mas vai passar por bilhões de corpos diferentes, vai passar por planetas diferentes, vai passar por sistemas diferentes. Ele foi criado simples e ignorante, chegará na condição de sábio e virtuoso, e para isso existe uma infinidade, literalmente falando, tá? Uma infinidade de planetas. Pode falar. A gente tem visto muito assim, essa questão da incerteza, né? Sim. Hoje em dia, Sim. incerto entre aspas, não tem certeza de nada. Mas acho que a gente está um pouco acostumado, né? Quando a gente vê essa palavra restrição, Sim. a gente está acostumado a pensar de uma forma linear. Exato. Então o que acontece? Quando você vê, você já fica Balança. balançado. Balança. Então a gente precisa mudar, Ressignificar. Ressignificar. conceitos que a gente tem. Exato. Inclusive a questão da morte, né? Exato. A questão da entropia que termina. Eu acho que Não acaba. não acaba, né? A gente fica assim pensando, né, dentro dessa caixa. Exato. Qual que é? Eu até esqueci agora. Qual que é o contrário de vida mesmo? É? Oi? Não tem. Não tem contrário de vida, pessoal. Por que vocês acham que não existe contrário de vida? A vida não tem contrário. Morte é o contrário de nascimento. Ok? Nascimento, morte. Mas não existe contrário de vida. A própria palavra vida já é autoexplicativa. Fala, se não existe contrário, é que ela sempre vai existir. O que vai acontecer é que as formas serão diferentes, mas a vida é a mesma. Por exemplo, nós temos, antigamente se falava quantas vidas eu já tive, quantas vidas eu vou ter. É uma forma errônea de se falar também, porque vida é única. Quando você foi criado, você ganhou a vida. Você tem milhões de existências. Quantas milhões de existências nós já tivemos? Em quantas formas diferentes? Em quantas personalidades diferentes? Para chutar baixo, nós temos o planeta Terra, provas e expiações. Eu poderia falar mais ou menos de 50 subpersonalidades dentro de nós. Mais ou menos. Média. Um ser humano tem, nos últimos 5.000 anos, pelo menos 50 subpersonalidades dentro dele. No mínimo. Imagine quando elas resolvem brigar entre elas. Ok? No mínimo. Porque cada existência é uma personalidade. Vocês concordam? Nós temos, essa existência é uma personalidade. Igual a essa não vai ter nunca mais. Igual a essa não. Com todas as características dessa não. Ok? Aí, essa característica acaba. 80 anos, 90 anos, 100 anos, ela acaba. Vai acabar, ponto. Tudo bem? Começa outra. Mas elas não se somam? Se somam, então. Elas ficam todas dentro de nós. Mas o que se soma? As experiências, o conhecimento, não a parte física. Mas as personalidades são individuais? São individuais, mas elas estão todas juntas. Todas juntas, ok? E todas elas refletem... Alguém falou uma coisa? Existe um conflito? Existe. Filme. Você existe. Tem uma pessoa tem várias personalidades, esqueci o nome agora, e teve uma mulher também que passou no jornal, não lembro, que ela também tem esse conflito com várias personalidades. Exato. E dependendo do lugar que a gente estiver, para o objeto que a gente estiver olhando, para a situação, você fala, eu lembro de alguma coisa aqui que está numa subpersonalidade, de uma existência passada, inclusive. Às vezes as pessoas vão viajar, vão para cá, vão para lá e sentem vibrações e sentem o que é aquela subpersonalidade, porque é assim que funciona, tá? Aquela, vamos falar assim, Idade Média, um castelo na Idade Média, tudo bem? Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido, ok? Talvez a gente tivesse vivido lá, talvez não, mas vamos supor que a gente tivesse vivido lá. Aquela subpersonalidade carrega aquela energia daquela época, daquele momento e daquela situação. Tudo bem? Se passaram 500 anos. Aí você, de repente, vai viajar, vai passear, vai conhecer e entra dentro de um castelo. O que vocês acham que vai acontecer? Se for uma experiência boa, Ou ruim, tanto faz. A vibração, aquele castelo, vocês concordam? Que aquele castelo carrega a energia daquela época, está impregnado nela. Aí de repente você chega, pode ser uma experiência boa ou não. Aquela energia foi de encontro com aquela energia.
foi de encontro com aquela energia. Então tem lugares no mundo pelos quais nós já passamos, que se a gente voltar lá, e aí vem até lembranças daqueles lugares. Olha, eu conheço esse lugar, eu sei onde fica, como é que faz, e você tem certeza que você nunca foi lá nesta existência. É uma subpersonalidade. É uma subpersonalidade, porque coincidiu energia. Deu para vocês? Eu achava que não era personalidade, era as lembranças que o espírito traz de uma outra existência. É da subpersonalidade. A personalidade, ela está no físico? Não, essas subpersonalidades, pessoal, estão no espírito, tudo bem? Esse físico é desta personalidade. É que coincide frequências, ok? Eu passei isso. Eu fui no mosteiro. Sim. Aqui perto de Jundiaí tem um mosteiro. Isso. Eu estive lá e quando eu entrei, nossa, eu passei tão mal, você sai correndo e vomitei. É exatamente isso. Olha a coisa horrível que eu passei lá dentro. É lindo, a arquitetura. Sim. Sabe, maravilhosa. Eu fiquei encantada. Outras pessoas podem ir no mesmo lugar e se sentir super bem. Vai depender da experiência de cada um naquele momento, naquele lugar. Então quem tem essa experiência é a subpersonalidade, não é essa personalidade. Deu para vocês entenderem ou não? Por exemplo, quando a gente percebe que uma pessoa está aprendendo alguma coisa com muita facilidade, seja o que for, ela não está aprendendo, ela está recordando. Ela está recordando, ok? Então a pessoa de repente aprende uma língua com muita facilidade, mas muita facilidade. Ela não está aprendendo, ela está recordando. É assim com a música, com a pintura, com as artes em geral, com qualquer situação. Quando tem uma certa dificuldade, vamos tirar a questão da boa vontade, tá? Quando existe uma certa dificuldade é porque é o aprendizado. Então tem coisas que nós estamos recordando, tem coisas que nós estamos aprendendo. Entenderam? E aí é necessário que abra essas caixinhas, porque são como caixinhas. É mais uma prova que nós temos, que tivemos existências passadas a essa, em lugares que nos trouxeram alguma experiência. De alguma forma, todas as experiências são positivas. De alguma forma. Né? Por mais traumáticas que elas sejam, elas trouxeram, de alguma forma, um aprendizado e uma lição. Então veja, em um planeta de provas e expiações, qual é a característica principal daquele povinho que mora em provas e expiações? Egoísmo e orgulho. Assim, característica, está estampado no peito deles, né? Traz um carinho, uns mais, outros menos, mas é a característica de todos. Somos egoístas e orgulhosos, tudo bem? Fato. Isso é um fato, mais ou menos, mas todos somos. Por isso que somos planeta de provas e expiações. Para aquelas pessoas egoístas e orgulhosas, todos nós, o ser humano precisa passar por alguns traumas. Algumas perdas, para que ele possa valorizar outras coisas, para que ele possa ressignificar momentos, para que ele possa reinterpretar situações. Imagine para um espírito extremamente egoísta e orgulhoso ser atendido em todos os seus desejos. Imagine nós, não vamos muito longe não, se nós fôssemos atendidos em todos os nossos desejos, em todos, o que seríamos de nós? Para ser otimista, insuportáveis. Para ser muito otimista, para não falar outra palavra. No mínimo, insuportáveis. No mínimo, insuportáveis. Ok? Então, no planeta de provas e expiações, as perdas, não só as perdas, claro, mas as perdas, de alguma forma, nos ajudam a ressignificar, a reciclar, a renovar, a se reinventar, para um planeta de provas e expiações. Okay? Então, essa lei da destruição está nos transformando em seres humanos melhores. Essa é a ideia. E muitas vezes, no planeta de provas e expiações, precisamos do elemento dor para isso. E às vezes precisamos do elemento sofrimento também para isso. Sofrimento é livre-arbítrio, dor é impulso evolutivo. Tudo bem? Ó, existe a destruição necessária. O que é destruição necessária? Independe da nossa vontade. Ela faz parte. Nosso planeta Terra está em constante transformação também.
ok? Ele, mesmo com 4,5 bilhões de anos, ele ainda está em constante transformações também, ok? Então, você tem as transformações, regeneração, modificação, renovação, equilíbrio. Então, são modificações, transformações, destruições necessárias, que independe da nossa vontade, e às vezes nós também ajudamos nesse sentido. Existe a destruição abusiva. Guerras, assassinatos, caças esportivas, duelos. Isso é um tipo de destruição abusiva, desnecessária. Então, a lei da destruição é interessante, né? É uma lei natural. Significa que ela existe em todos os planetas. Quer dizer que num planeta onde os espíritos são bem mais evoluídos, a lei da destruição vale lá? Vale. Vale. Ok? Em outros patamares. Mas lá também acontece. Por isso que a lei da destruição é uma lei natural. Natural. Vamos imaginar uma situação, pessoal. Vamos supor que nós vivêssemos 1000 anos. Nosso processo evolutivo seria muito mais lento. Muito mais lento. Imagine 1000 anos. Imagine vocês se nós não tivéssemos o dia e a noite. Fosse uma constante. Dá para vocês imaginarem alguma coisa assim? Uma constante. Se vivêssemos 1000 anos, se não tivéssemos essas oscilações, veja, o que seria de nós? O que seríamos de nós? Então veja, olha interessante, o dia termina, a noite começa, a noite termina, o dia começa, a semana começa, a semana termina. É destruição, eu estou falando da destruição. Uma semana destrói e a outra começa. Então a destruição no sentido de renovação. Entenderam? O dia que termina, o dia que começa. O dia que termina, o dia que começa. E aí a semana, o mês, o ano, a década. Olha interessante. Nós pegamos um tempo e dividimos por 12 meses, não é assim? Vai chegando no final do ano, a gente vai ter uma sensação que estamos todos cansados, não é assim? Mas começa o ano, parece que houve uma renovação. Isso é psicológico, vocês concordam? Isso é, o dia é assim, a semana é assim, o mês é assim. Perceberam o quanto é importante esse processo, entre aspas, de destruição? A destruição nesse dia, nesse sentido, porque nós vamos nos revigorando, nos renovando, reciclando, fazendo planos, pensando exatamente nisso. Então é necessário que haja uma destruição e uma construção, uma destruição e uma construção. E aí sucessivamente. Até em planetas superiores, em espíritos evoluídos, a lei da destruição está presente. Ela é menos material? Sem dúvida, inquestionável. Inquestionável. Mesmo o nosso corpo espiritual, olha interessante, nós estamos falando do corpo espiritual, ele também envelhece. O nosso corpo espiritual, ele também passa por um processo de envelhecimento. Por isso que quando renasce, ele também recupera tudo aquilo. Ele dura mais do que o corpo físico, sem dúvida nenhuma. Por séculos, inclusive, ele dura. Mas chega um ponto que ele também entra num processo de degeneração. Aí quando há a reencarnação, ele recupera tudo aquilo de novo. Mesmo o corpo espiritual precisa se destruir para se reconstruir. A destruição e a reconstrução. Entenderam como funciona? Isso tem um efeito físico, isso tem um efeito psicológico. O que seríamos de nós se não houvesse todas essas oscilações? Agora, essas destruições abusivas por conta nossa, ok? Seja de que forma for, nós vamos responder sim, sem dúvida nenhuma, de acordo com o nosso momento evolutivo. É interessante isso, porque as leis de Deus estão conosco desde o momento da criação. Simples e ignorante, já fomos dotados com todas as leis divinas ali. À medida que a gente vai tomando consciência, essas leis divinas vão tendo um outro significado dentro de nós. E à medida que a gente vai se espiritualizando, nós vamos o quê? Ressignificando. Então, por exemplo, na Idade Média, o duelo era considerado algo normal. Hoje nós sabemos que faz parte da destruição abusiva, onde respondemos por isso, de acordo com o nosso momento. Existe duelo hoje?
Existe. De uma forma diferente, mas as pessoas acabam se duelando o dia todo. Não é assim? Já repararam ou não? Você muda muitas vezes as armas, entre aspas, mas você continua duelando da mesma forma. Caça esportiva também, né? A caça esportiva também. Exato. Aí é interessante, né? Porque a gente fala assim, nem sempre a evolução intelectual acompanha a evolução moral. Porque somos seres de 2024, altamente tecnológicos, ok? Temos acesso a informações e continuamos fazendo caça esportiva. Veja, olha que moralidade da Idade Média. Isso é uma moralidade da Idade Média, uma intelectualidade do século XXI, mas uma moralidade da Idade Média. Então, o avanço intelectual no planeta de provas e expiações caminha antes, só que chega um momento que o avanço moral precisa começar a caminhar. É esse século. É esse século que vai dar o start desse século para que o avanço moral comece a caminhar. Necessário que seja dessa forma. Tudo bem? Precisa caminhar paralelo, né? No planeta de provas e expiações, dificilmente seria o ideal, mas não é assim. No planeta de provas e expiações, a evolução intelectual avança, fica assim, ó. Tudo bem? Só que chega um momento que você precisa diminuir essa distância. Essa distância, ela é diminuída pela dor. Então, todos esses conflitos que estão acontecendo, né, perto de nós e longe de nós, de alguma forma, fazem parte desse processo todo de reciclagem de conceitos. Ainda vai levar um tempo. Existem algumas gerações que precisam sair para que outras cheguem com outros conceitos nesse sentido. Tudo bem? Então vejam, o mérito não está no sofrimento em si. Tem pessoas que falam, passei a vida inteira sofrendo. Grande coisa. Né? Às vezes 1 hora de sofrimento já teria resolvido aquela situação e você resolveu ficar 50 anos sofrendo. Então o sofrimento não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Então nós temos essa falsa visão, eu vou sofrer para conquistar alguma coisa. Não. 1 hora de dor já resolve. Se você pegar mais 1 hora de sofrimento, já resolve. Não precisa ficar 50 anos sofrendo por aquilo. Nosso espírito não é purificado dessa forma. Se alguém acha que vai purificar o espírito, né, com sofrimento, com dor, com escassez, não, já passamos dessa fase. Tudo bem? O espírito é purificado com os melhores sentimentos, renovando os sentimentos, reciclando, não se punindo, se castigando, como se o sofrimento fosse capaz de nos levar para alguma coisa. As pessoas achavam antigamente que era o corpo o provocador dos pecados. Maceravam os corpos. Exato, né? Exato. Não, o corpo... Exato, né? Se maceravam baixando. Ainda tem esse tipo de coisa, sem julgar ninguém. Mas nós sabemos que hoje não precisa. O corpo é uma ferramenta de evolução espiritual. Ok? Ele é animal, ele tem seus instintos sim, mas ele é controlado. Se a gente quiser. Ok? Ele é um corpo animal. Ok? Mas dá sim, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa mantê-lo em equilíbrio, nesse sentido. Tá? Outra coisa que a gente tem que reciclar aqui, apego. Por que eu sou extremamente apegado a alguma coisa ou alguém? Qual é a razão do excesso de apego a alguma coisa ou alguém? Exato, pessoal. Esse apego excessivo esconde um sentimento chamado medo de perder. É a pessoa, é a posição social, é a coisa material. As pessoas têm tanto medo de perder, que se apegam excessivamente àquilo. Aí o que ela faz? Sai desse extremo e vai parar no outro extremo. Cássio, mas é porque geralmente as pessoas não confiam na força suprema. Ela quer estar com o controle na mão. Ela precisa. Então ela tira o controle da mão do pai. Sim.
e acha que ela é autossuficiente para controlar as suas necessidades. Sim. Quando ela cai, ela desespera e pede por socorro. O pai pega novamente o controle. Aí daqui a pouco, ela quer o controle de volta. Qual é uma diferença? Vamos pegar um conceito aqui. Qual é a diferença entre uma pessoa independente e uma pessoa autossuficiente? Independente e autossuficiente. Qual é a diferença entre uma pessoa independente e uma pessoa autossuficiente? Liberdade de cada um buscar. Independente faz as coisas sozinho e autossuficiente faz. Vocês querem anotar porque vai cair na prova, pessoal? Anotem porque vai cair na prova. Eu vou perguntar de novo. Tá? Então, ser independente é ser saudável. Primeira coisa, tá? Ser independente é ser saudável. A pessoa independente, num relacionamento, ela é assim: eu, você e nós. Essa é uma pessoa independente. Eu, claro, né? Você e nós. Então existe a minha realidade, a sua realidade e a nossa realidade, que é uma mistura de duas realidades. Imagine um círculo aqui, uma circunferência aqui, duas realidades. Aí você, não é para entrar uma dentro da outra, pessoal, ok? É para ficar um beiral. Aí o meio ali pode ser mais ou menor, tudo bem? E essa aqui, vamos supor que isso aqui seja azul, esse seja amarelo. Que cor que vai ficar no meio? Verde. Deu para vocês entenderam ou não? Vocês estão conseguindo imaginar o que eu estou querendo falar? Uma circunferência azul, ok? Outra amarela. São duas realidades diferentes, dois mundos diferentes, dois universos diferentes, que decidiram ficar juntos, ok? Então, uma circunferência, quando elas se encostar, o meio não vai ficar azul, não vai ficar amarelo. Tem que ficar verde. É a mistura dos dois. Exato. Nós já estudamos sobre isso, inclusive. Okay? Eu sou, juntos somos nós. Então... Sim, eu, você e nós. Tudo bem? Eu, você e nós. Isso é uma pessoa independente. Uma pessoa autossuficiente. Autossuficiente assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu, mais eu comigo, minhas coisas, meu interesse, nós e você. Entenderam ou não? Anotaram? Eu mais eu comigo, minhas coisas, meus interesses, nós e você. Sabe onde foi parar? Em 7º lugar. Primeiro eu, você, eu, comigo, 3 vezes. Entendeu? Minhas coisas, meus interesses, nós, até porque nós também é o meu interesse, e você. Essa é uma pessoa autossuficiente. O próprio nome, né? Autossuficiente. Autossuficiente. Então as pessoas às vezes falam, sou uma pessoa autossuficiente. Eu falei, então, se soubesse o conceito, talvez não falaria isso. Ok? Então isso é egoísmo. A lei de sociedade é um grande... Exato. Não é porque as pessoas são objetos, coisas são objetos, tudo é objeto nesse caso. Então veja, se de um lado eu me apego excessivamente, é porque eu tenho medo de perder. E o contrário de apego não é desapego. A doutrina espírita fala para nós, olha, o contrário de apego é indiferença. Então, se aqui eu me apego excessivamente, na indiferença, o que eu faço? Não me apego em nada, absolutamente. Por quê? É o mesmo sentimento, um medo de perder. Como eu sei que eu vou perder, então eu não me apego. Deu para vocês entenderam ou não? A outra se apega porque tem medo de perder. Então eu me apego demasiadamente, excessivamente. A indiferença, ok? Faz com que você desapegue completamente, mas completamente. E aí o meio é o ideal, ó. O meio é ideal. Aqui eu tenho um extremo chamado apego, o outro extremo chamado diferença, é uma desconexão com a essência. Tanto o apego quanto a indiferença é uma desconexão com a essência. São os extremos. Exato. Quando a pessoa não está conectada com ela, isso não é egoísmo, chama-se amor próprio. Diferente, egoísmo é uma coisa, amor próprio é outra, ok? Quando a pessoa está desconectada com ela se apega ou vive indiferente. Ela está desconectada com ela.
Ou ela se apega excessivamente a uma coisa e faz aquilo da sua vida, ou ela simplesmente não se apega absolutamente em nada, age com indiferença em relação a tudo, ok? Se torna uma pessoa fria, distante. É uma desconexão com ela mesma. Quer dizer, os dois pontos, ó, os 2 pontos. E o meio chama-se desapego. O meio, o ideal, o caminho do meio é o ideal. E no ideal, a frase que fica é: ter sem que o ter te tenha. Entenderam ou não? O ideal é o caminho do meio, tudo bem? Ter sem que o ter te tenha. Entenderam ou não? Ter sem que o ter te tenha. Não, ter, porque precisamos de coisas e pessoas, ter sem que o ter te tenha. Deu para vocês entenderem ou não? É uma frase profunda essa. Ter sem que o ter te tenha. Como um objeto, como qualquer coisa nesse sentido, ok? Uma propriedade, qualquer coisa nesse sentido. Isso é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio, esse é o ponto de equilíbrio. É a justa medida. É a justa medida. Lembra, eu gosto de lembrar daquele exemplo. Lembra da loja de conveniência? Tente se apegar a alguma coisa da loja de conveniência. Mas e os filhos? É complicado os filhos? Não. Como filhos? Não, eu também não tenho filhos. Olha que interessante, né? Até a palavra meu filho, o meu aí a gente tem que colocar entre aspas. Né? A gente tem que colocar entre aspas a palavra. É uma forma de expressão, sim, eu também tenho filhos, tá? Eu falo, meu, quando eu falo meu, eu não posso pensar em propriedade. Mas é de pessoa. Ok? Querer estar perto, né? Veja, querer estar perto, estar junto, mas entender que é um espírito em evolução. Sim, porque assim, eu tenho... É um espírito em evolução, tanto quanto nós. Mais velho, mais novo, não importa. Mas é um espírito que temporariamente, a doutrina espírita fala isso, que está temporariamente sob a nossa guarda. Não está eternamente sob a nossa guarda. Deu para vocês entenderem ou não? Está temporária. Eu tenho minhas gêmeas, né? Sim. Minhas gêmeas, elas são assim, totalmente independentes. Sim. Com 16 anos, elas foram para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Aí minhas amigas falam para mim, nossa, mas você não ama suas filhas? Eu falo, por eu amar, as minhas filhas foram. Sim, né? Então assim, eu amo minhas filhas, mas elas também tinham que crescer. Ah, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Então, assim, eu não sou aquela mãe assim, que fica apegada nas minhas filhas, porque minhas amigas não entendem isso. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu tenho irmãos gêmeos comigo, tá? É verdade, eu não estou brincando. Calma, não fala não. Não fala não. E tenho filhos gêmeos também. Tem? Daqui a pouco o Cassiano vai vir aqui dar aula para vocês, tá bom? É diferente? Porque é diferente. É diferente. É diferente. Mas você vê, mas é que tá. É difícil? É. Isso não é pai, mãe, avô, tio, não importa, pessoal. É difícil? É. Não é essa a questão que a doutrina espírita fala para nós. Mas a doutrina fala, é uma guarda temporária. Ela nunca falou que era guarda eterna, pessoal. As pessoas, vejam, as pessoas que estão na nossa vida, elas têm data para chegar e data para ir embora. Seja elas quem forem. Pode ficar 100 anos, mas 100 anos acaba. Deu para vocês entenderam ou não? Pode falar, vou ficar 500 anos acaba. Deu para vocês entenderam ou não? As pessoas estão passando pela nossa vida como nós estamos passando pela vida das pessoas. Pode durar 100 anos, não tem problema, pessoal. Não é essa a questão que eu estou falando. Mas não ache você que é eterno. Não ache você que é eterno. Sim. Dois espíritos se amam, Sim. né? Tem afinidade, vai estar juntos, tanto no plano espiritual. Não necessariamente. Não necessariamente. Nós temos amores que ficaram no plano espiritual. Como é que faz? Deixaram de amar por causa disso? Nós temos amores que ficaram no plano espiritual. Eles deixaram de amar por causa disso? Por que eles não reencarnaram conosco então? Por que nós não ficamos lá então?
Perceberam ou não? Que cada um tem a sua história, cada um tem o seu processo evolutivo. Por isso que não existe, pessoal, por favor, tá? Fica bonito na música, mas fora da música não funciona. Alma gêmea. O que existe é algema, mas não alma gêmea, pessoal. Tudo bem? Não existe alma gêmea, nunca ficou bonito na música, mas só na música. Como que dois espíritos foram criados para caminharem juntos desde o princípio? Partindo de que princípio isso? Só da dela. Ele atropelou Deus, atropelou a espiritualidade, atropelou tudo. Aí eu quero que seja assim. Olha, você explicou os corpos que nós temos. Sim. Os corpos, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, qual é o nosso corpo que faz parte do nosso espírito com quem? Como que nós vamos nos apresentar? É com arte, com o búdios, com o mental superior? Como que o espírito se reveste? Em que plano ele estiver? Ele está. Porque as pessoas que normalmente, as pessoas morrem, Sim. eles devem falar com Sim. gente avisada. Sim. Aí eles aparecem num determinado corpo. Sim. Para ser reconhecido por nós. Para ser reconhecido por nós. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Todos vocês já passaram por esse exemplo. Tá? Quando eu conheci minha avó já está falecida. Ela já era avó. Tudo bem? Ela já tinha todas as características de vó. Se ela tivesse que aparecer comigo, como que ela ia aparecer? Se ela tivesse que aparecer para uma amiga de infância dela, como é que ela ia aparecer? Como uma amiga de infância dela. Então, o espírito, ele pode mudar o seu corpo perispiritual de acordo com a necessidade. Mas o espírito em si, então, é uma luz. O espírito é uma luz, a essência é uma luz. O corpo que ele reveste, ele muda de acordo com a necessidade. Deu para vocês entenderam ou não? Eu vou dar um exemplo mais prático disso, pessoal. Nós temos essa visão de Jesus, certo? Está gravado no nosso subconsciente coletivo. Outras religiões têm de uma outra forma. O que muda? Nada. Deu para você entender ou não? Então os espíritos, muitas vezes, eles se moldam para atender às nossas necessidades. Então os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, eles se apresentam para nós da forma para serem reconhecidos por nós. Mas na verdade, então, é tipo uma luz, né? A essência é uma luz, eu estou falando do corpo que reveste. O corpo que pode mudar, a luz não muda nunca, é luz. Vamos colocar uma centelha. O corpo que reveste que muda. Já tivemos milhões de corpos e teremos mais milhões de corpos. Estamos na forma humana. Então, para as pessoas que nós conhecemos, tem que ser essa forma, desse jeito. Entenderam? Então, o perispírito, que pesa quanto mesmo? 1000 vezes menos do que esse. Então, vamos pensar em 70 gramas. Ele é facilmente moldável pelo pensamento. Então, de acordo com o que eu quero me apresentar, eu estou dizendo um espírito equilibrado, tá? Se eu pegar esses obsessores, que esse processo de degeneração é uma outra situação. Estou falando de espíritos normais aí nesse caso. Tudo bem? Então o espírito ele muda a sua forma. Então o amor independe de estar encarnado ou estar desencarnado. O amor é sempre amor. Não depende de corpo. Tudo bem? Nós temos amores que ficaram no plano espiritual. Às vezes nós estamos no plano espiritual, os amores, às vezes reencarnamos juntos, às vezes estamos lá juntos e às vezes estamos assim. Entenderam ou não? Então, a essência é a nossa consciência. É a nossa consciência. Eles são as famílias. São as famílias espirituais. Os espíritos, o que são famílias espirituais? São espíritos que têm a mesma afinidade, não necessariamente a mesma consanguinidade. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Família espiritual são espíritos que têm a mesma afinidade. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo o que hoje? Buscando a mesma situação, a mesma informação, o mesmo aprendizado. Então nós somos espíritos afins. Tudo bem? Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, em determinados lugares, espíritos estão reunidos planejando outra coisa. São espíritos afinizados com aquela proposta. Entenderam? Nem sentiria bem aqui. Não sentiria bem aqui, sem dúvida. Como nós nos sentimos lá. E vice-versa. Porque as nossas Afinidades são outras. Então, quando se fala família espiritual, não tem a ver com consanguinidade. Pode até existir, mas não necessariamente. A maioria dos espíritos que estão reunidos no plano espiritual estão por vibração, por afinidade, por frequência, por intenção.
não necessariamente ligados por laço de sangue. Tudo bem? Entendeu? Você sabe que é uma pessoa independente e uma autossuficiente agora? Que bom. Então vamos lá. A destruição, ela é necessária, entendemos, como transformação. O que não é necessário é a violência. Não atrelem a palavra destruição com violência, tá? A destruição é necessária, a violência não. Então, o planeta Terra e as leis maiores nos conduzem, de acordo com a lei da destruição, para transformações, mas jamais usa da violência. Jamais, em hipótese alguma, a espiritualidade superior ou a própria natureza. Violência nunca. Entenderam ou não? Nós, por nossa conta, que agimos desse jeito. E olha que interessante, quando nós pegamos uma semente, o exemplo da semente ela é ótima, tá? Porque dá para fazer uma analogia conosco. Nós fomos criados na forma de uma semente, sim ou não? Dá para vocês fazerem essa analogia? Por mais minúscula que seja a semente, por mais minúscula que seja, pequenininha, ela carrega dentro da semente ali, todas as características de uma árvore adulta. Todas. Tamanho, porte, frutos, forma de folha, tudo que vocês possam imaginar de uma árvore adulta, todas essas informações já estão dentro de uma minúscula semente, ok? Então uma macieira é diferente de uma pessegueira, tudo bem? Todos são sementes, vocês concordam que todas são sementes? Então eu posso colocar 50 árvores frutíferas, uma diferente da outra, 50 frutas diferentes. Cada semente é única, vocês concordam ou não? Todas as características de uma árvore adulta já está dentro de uma semente. O que precisa? Para se transformar em uma árvore adulta? Plantar. Quando você planta a semente, o que acontece depois de um tempo com a semente? Ela se destrói. A própria terra, os elementos, faz com que ela imploda, vamos dizer assim. Ela não está se destruindo, a semente? À medida que ela está destruindo, ela está crescendo, germinando. Então, a destruição de uma semente é o que vai dar o início de um processo de uma árvore adulta. Deus nos criou para sermos árvores adultas. Você já viu alguma árvore comer os próprios frutos? E por que ela produz, então? Para quem? Para os seres. Ela só produz fruto? Não. O que ela produz? Sombra. O que mais? Deu para vocês imaginarem que uma única semente carrega todas uma característica de uma árvore adulta e que ela por si só não vai aproveitar quase nada daquilo que ela produz? Ela vai alimentar outros seres. E quantas centenas de seres, não só pássaros, animais, nós, quantos seres uma árvore abriga nela? Então ela foi criada para servir a natureza, não é assim? A analogia que eu estou fazendo, pessoal. Nós fomos criados da forma de uma semente com todas as características de um espírito, de um Deus, com letra minúscula, claro, ok? De um Deus, de um Cristo, vamos falar assim. Nós já temos, desde o momento da criação, todas as características de um Cristo. O que toda árvore precisa? Toda semente precisa? Também, mas vamos supor que não tenha cuidados. O que ela precisa? De água, vento, às vezes, sol, não é assim? Olha, agentes externos. Quer dizer que são os mesmos agentes externos para todas as sementes. Perceberam ou não? São os mesmos agentes externos para todas as sementes. Mas os agentes internos é a essência É a essência dela, é a essência dela. É a essência. Então uma pessegueira não vai ser uma macieira. Ponto. Nem se discute sobre isso. Então nós somos sementes. Então nós, como sementes, fomos plantados, houve uma implosão já na nossa forma de semente, já estamos com uma árvore desse tamanho, tudo bem? É necessário tempo cronológico e agentes externos. Então, tempo cronológico e agentes externos são iguais para todas as sementes.
Já pensou se a árvore fosse reclamar do vento? Se ela fosse reclamar da chuva? Se ela fosse reclamar disso? Se fosse reclamar daquilo? Ela simplesmente não cresceria. Ela simplesmente não cresceria. Todos nós somos um. Exato. Deu para vocês entenderem ou não? Então a lei da destruição, na semente, na semente é o mesmo que acontece conosco. Fomos criados na forma de uma semente, passando por diversos corpos, cada corpo foi se destruindo, e à medida que ele foi se destruindo, ele foi dando ensejo para que outro corpo nascesse. Se destruiu em nós a fase do reino vegetal. Entrou em nós a fase do reino animal. Se destruiu em nós a fase do reino animal. Começou em nós a fase do reino nominal. Está, se destruindo em nós a fase do reino nominal. Vai se chegar à fase do reino angelical. Entenderam ou não? Entenderam o que é destruição aí ou não? É uma transformação necessária. É o ciclo da vida. Nascer e morrer, nascer é o ciclo da vida, é a chegada e partida. Nascimento e morte é chegada e partida. A gente parte aqui, estamos no plano espiritual. Morremos lá, nascemos aqui. Morremos aqui, nascemos lá. Entenderam? Por isso que dizem que todo dia nós morremos um pouco, né? Dormimos, é a mesma coisa, todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, oi, pode falar. Quando ele fez essa analogia com o cimento no livro, eu achei tão interessante porque ele fala assim: quando a gente entende que nós estamos nascendo, sim, na verdade nós estamos morrendo. Sim, exato. Quando nós morremos, a gente está nascendo. Aí ele coloca assim: o ideal é que um funeral, apesar de estar sendo feito das pessoas, é muito difícil. Para a gente imaginar assim, que nós não estamos enterrando. Nós não estamos fazendo o enterro. Nós estamos fazendo o desenterro. Eles usam uma palavra assim, essa mesmo. Exato. Porque nós somos enterrados na carne, vamos dizer, no corpo, e desenterrados para o espírito. Ele usou dessa terminologia. Ok? Exato. Ele usou uma palavra diferente. Nós ainda, essa questão da morte, pessoal, ela sempre foi um capítulo mal explicado na jornada humana. A morte sempre foi um capítulo mal explicado na jornada humana. E quem deveria explicar também não explicou, que são as religiões, tudo bem? Sem nenhuma crítica em relação a isso. Então hoje, mesmo no século XXI, as pessoas se afastam desse assunto, não querem falar sobre esse assunto, ok? Porque é algo que para eles ainda é um capítulo mal explicado. A doutrina espírita começa no fenômeno morte. Ela começa, não quer dizer que o espírita não chore, não sinta saudade, não é nada disso. Mas ele consegue ter subsídios para administrar a sua dor. Ninguém tira a dor, pessoal. Sabe, quando morre um ente querido, não importa se é católico, se é evangélico, se é espírita, umbandista, budista, vai doer do mesmo jeito. E dói para todo mundo igual, isso é fato. A diferença é que a doutrina espírita te dá um recurso para você administrar a dor. Te dá um recurso para você administrar a dor, só isso. Mas vai doer do mesmo jeito. Vai doer, não tem como não doer, porque faz parte disso. Isso é um processo. Quando nós estamos no plano espiritual e vamos reencarnar, também para eles lá, é como se nós tivéssemos morrido lá. Quer assistir o Nosso Lar? Que chega um momento no filme, que ela vai reencarnar, que eles ficam tristes lá de lá, a mãe de Lísias. Veja, olha interessante, Ela ia nascer aqui, o marido já tinha nascido, estava aguardando ela, eles ficaram tristes que ela estava nascendo. Perceberam a analogia? É quase a mesma coisa. A mesma coisa. Deixaram de amar? Não. Continuaram amando do mesmo jeito. Mas não vai dar para estar fisicamente juntos a maior parte do tempo. E o amor não muda nada em relação a isso. Eu acho que você ter essa consciência, Exato. Que dá uma alento, uma força para você estar gerindo essa dor, essa saudade. Sim. É o medo, Porque é o medo daqui, do que você vai passar lá, você vai encontrar lá, e o medo daqueles que vêm, que vai ver se vai conseguir não cair, Sim. Então, os dois lados têm o mesmo valor. Sabe algo que a gente tem que pensar seriamente, pessoal?
seriamente, é em relação à nossa consciência. O problema não é estar fora de nós, é a nossa consciência, a gente conversar com a nossa consciência. Erramos muito. Essa não é a questão. Tudo bem? Não é essa a questão. Somos num planeta de provas e expiações. Ok? Mas ter a ideia do que aconteceu, o porquê aconteceu, sem justificar, sem terceirizar, assumir, se responsabilizar, se arrepender e dar o primeiro passo. Nesse sentido. O que acontece no plano espiritual? Aliás, para que serve um umbral, pessoal? Né? O terror dos espíritos, algo chamado umbral. Não, muito pelo contrário. É o lugar para você deixar os excessos. Pensa no lugar para você deixar os excessos. Excessos de quê? De tudo aquilo que não serve para o plano superior. Tudo que não serve para o plano superior tem que ficar em algum lugar. Umbral é exatamente um local, uma vibração, ok? Aí você tem um umbral médio, um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. São 3 frequências diferentes. Todas as colônias espirituais estão no umbral fino. As colônias espirituais estão no umbral fino, tá? Depois você tem um umbral médio e um umbral grosso. É uma questão vibracional. A crosta é um umbral. É considerada pelo plano superior como uma faixa umbralina. A crosta, nós encarnados, é considerado pelo plano superior como uma das camadas do umbral. Então nós também estamos no umbral. Não é? Eu não quero ir para o umbral, você já está no umbral. Você já vive no umbral. Mas o umbral interno é muito pior do que o umbral externo. A gente fica com medo do umbral externo. O umbral externo é um reflexo do umbral interno. O umbral externo que vê nos filmes ou nos livros é só um reflexo, pessoal. A realidade é muito pior do que aquilo, porque é o sentimento. Porque no umbral não tem ninguém que te acusa, é você que se acusa. É a sua própria consciência. É a sua própria consciência. É a gente mesmo que vai ser. Olha essa frase aqui, ó. Ter saúde mental. Vou trazer uma estatística para vocês, ok? Nós somos em mais ou menos 8,5 bilhões de encarnados, mais ou menos, tudo bem? Para 2024 já está com esse número de 8,5 bilhões de encarnados. A estatística, a Organização Mundial da Saúde, já chegou à conclusão que de cada 8, um tem transtorno mental grave. Quantas pessoas nós somos aqui? Vou fazer a conta. Se tiver 24 aqui, 3 pelo menos, não é assim? Ok? Da Organização Mundial da Saúde, né? Já tem essa estatística dizendo que de cada 8 habitantes, um tem transtorno mental grave. Não que os outros não tenham, tá? Só diz que um tem grave. Olha, interessante. Nós estamos no hospital. O Brasil é considerado o hospital psiquiátrico de Jesus, para quem não sabe. Para quem não sabe, é hospital psiquiátrico, tudo bem? É verdade, pessoal. Nós passamos mais tempo, assim, indo lá para cima do que para aqui, porque aqui a realidade é tão pesada, é tão difícil, que a gente foge, né? Tem um vídeo, se vocês tiverem curiosidade, é um vídeo que dura 10 minutos, tá? Então ele é curtinho. É um vídeo do Haroldo Dutra Dias, que fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e ele explica exatamente essa situação, bem claro. Ok? Tem uma parte do vídeo que ele fala, né, que o anjo foi conversar, Ismael foi conversar com Jesus, né? Estou resumindo, né? E explicando o que estava acontecendo com o Brasil naquela época da escravatura, tudo que tinha dado errado. E próprio Jesus fala, tira todo mundo da Europa, traz tudo para o Brasil. O que estava ruim, pessoal? O que estava ruim ficou, porque é um hospital. Então o Brasil é considerado o hospital psiquiátrico de Jesus. Tem gente do mundo inteiro no Brasil, vocês já repararam? Do mundo inteiro, de todas as nacionalidades. Não vou nem muito longe, no estado de São Paulo tem gente do mundo inteiro. No estado de São Paulo abriga gente do mundo, de todas as nacionalidades e culturas. E dizem que todos okay? nós, todo mundo,
toda a população tem que nascer pelo menos uma encarnação no Brasil. Todos os espíritos. Porque é aqui que a gente... Aqui é hospital, né? Aqui é hospital. E aqui, pessoal, quando fala Brasil, coração no mundo, pátria do Evangelho, é um hospital psiquiátrico de regeneração. Não é que vem espíritos iluminados para cá, pessoal, não. Espíritos para serem tratados, no nosso caso. E para quem não sabe, a União Espírita Jaiense é um hospital psiquiátrico, tá? Para quem não sabe, ok? Alguém não tinha essa informação? Olha lá, ok? União Espírita Jaiense. Vai até aquele posto de gasolina, não tem um posto lá na esquina desativado? Vai até lá, vai 2 quarteirões para lá, 2 quarteirões para lá, tem vários andares, chama União Espírita Jaiense. Tudo bem? O médico responsável, vou falar para vocês até o nome do médico responsável, pessoal. Dr. Alexandre. Dr. Alexandre. Não, Dr. Alexandre, tudo bem? Tem o irmão José que cuida de tudo e o médico responsável, psiquiatra, chama Dr. Alexandre. É ele que cuida de todos nós, junto com os seus auxiliares. Oi? Literalmente falando. Então vamos lá, pessoal. Ter saúde mental, vamos continuar a frase. Não é fazer o que se quer. Ter saúde mental não é fazer o que se quer, e sim fazer o que tem que ser feito, com o consentimento da consciência. Aliás, eu queria que alguém continuasse isso aqui, ó. LA, livre-arbítrio é? Fazer o que você não. Fazer o que você não. Tava tão fácil saber que livre-arbítrio era tomar decisões, né? Aí eu fui lá e destruí aquele conceito de livre-arbítrio, pode fazer o que você quer, foi destruído aquele conceito. E outro conceito, livre-arbítrio é fazer exatamente aquilo que você não quer, porque se você fizer somente aquilo que você quer, você é escravo do seu desejo. Essa é a frase. Então, essa frase é uma continuação daquilo. Ó, ter saúde mental não é fazer o que se quer, ok? E sim fazer o que se tem que ser feito com o consentimento da consciência. Tudo bem? Tudo jóia? Carla, tudo jóia? Essa sementinha. Oi? Essa sementinha. Essa semana. Então, mas nós já estamos nessa fase. Eu acho ótimo, por mais difícil que seja isso, nós já estamos pensando nisso, refletindo sobre isso, até não concordando com isso, mas estamos de frente com isso. Pare para pensar que se alguém tivesse dito isso para nós há 30 anos atrás, por exemplo, não serve. Não serve. Hoje a gente olha para isso, a gente reflete sobre isso, pensa sobre isso. São sementinhas, tá? Vamos pegar, são sementinhas que estão sendo plantadas em nós, que com o tempo, com os fatores externos, essas sementinhas vão germinar. E elas vão germinar justamente para dar frutos. Então, esses conceitos que estão sendo trazidos para nós, já estavam na forma de sementes, mas que agora foram plantadas. Deu para você entender ou não? Por isso que quando ela arrebenta a semente, ok? Dói, machuca, mas é justamente porque arrebentou a semente que ela vai crescer. Tem um tempo certo. Tudo tem um tempo certo. Ok? Tudo. E por falar em tempo, nós temos o tempo cronológico, tempo espiritual e o tempo de Deus. Vamos falar sobre eles? Tempo cronológico, tudo bem, ok? Sem segredo. É um tempo que nós criamos, é uma criação nossa, tudo bem? Foi o ser humano que criou essa contagem de tempo, de acordo com as suas necessidades, com os seus interesses. Então, para vocês terem uma ideia, o mês de julho e agosto não existia. Aí foram 2 imperadores romanos que não gostaram da forma, eu quero o meu também. Aí ajeitaram o tempo lá e colocaram julho e agosto, 2. Então, quer dizer, se fizeram toda essa mudança, toda essa estrutura de tempo,
para atender necessidades e interesses. Até aí, sem problema nenhum, ok? Até sem problema nenhum, ok? Então, é o tempo cronológico. Necessário? É necessário. É uma das nossas referências. É uma das nossas referências. Somos seres tridimensionais e tem dentro dessa tridimensionalidade a referência a tempo é importante. Já aconteceu com vocês também. De repente dorme um pouco mais ou num lugar que não movimenta, você não sabe que hora é. Já sentiram, já tiveram essa sensação? É de dia, é de noite. Olha como nós ficamos perdidos nesse sentido. Então a referência a tempo para nós é importante. Esse é o primeiro tempo. Segundo tempo é chamado de tempo espiritual. Não é cronológico. Me deem exemplo de tempo espiritual. É o tempo que nós vamos crescendo? É o amadurecimento frente a algumas situações. Você olha para aquilo de uma outra forma, de um outro jeito, você revê aquele conceito. É um tempo espiritual. Não é cronológico. Ok? Então chega uma hora que você amadurece em relação àquilo. Então tem situações na nossa vida que você fala assim, cansei, não quero mais pensar sobre esse assunto. Já fizeram isso ou não? Olha o tempo espiritual. Você ficou 10 anos pensando naquilo. Chega uma hora e fala, cansei, não quero mais pensar sobre isso. Isso é tempo espiritual. Tudo bem? Então não é cronológico, é tempo espiritual. E o terceiro tempo é chamado de tempo de Deus. Então nós estamos inseridos em 3 tempos. O cronológico, o espiritual que é nosso, e o tempo de Deus é uma combinação de fatores que independe da nossa vontade. Deu para você entender ou não? Uma combinação de fatores que independem da nossa vontade. Então, às vezes nós estamos no plano espiritual e queremos resgatar uma situação. Já tomamos a consciência, realmente eu preciso voltar e refazer aquilo. Eu preciso fazer isso. Aquilo fica te atormentando. Estamos no plano espiritual. É assim, vou e pronto? Você vai ter que esperar uma combinação de fatores. Às vezes seu pai nascer, sua mãe nascer, eles se encontrarem. Esse é o plano A. Se não der certo o plano A, tem o plano B. Se não deu certo o plano B, tem o plano C. É uma combinação de fatores até que você possa ver e resolver aquela questão. Isso é o tempo de Deus. Mas é verdade que o Espírito se lembra da primeira encarnação, a segunda, por exemplo, se a gente encarnou 100 vezes, todas. Não tem necessidade disso. Todas as informações estão dentro de nós. Até aí, isso é inquestionável. Desde o momento da criação simples e ignorante até hoje, todas as informações estão dentro de nós. Então, todas as nossas existências estão dentro de nós, ok? Porém, são as últimas 3 ou 4 existências que refletem na atual, que se precisar, você volta nelas. Deu para você entender ou não? Por quê? Aí para trás, a gente era muito mais ignorante. A gente era muito mais instintivo. A gente fazia coisas sem pensar. Então não tem como você resgatar aquilo de 1000 anos atrás. Ok? A gente agia daquela forma porque não sabíamos agir de outra forma. Então são as últimas 3 reencarnações, quando há necessidade, nem sempre há, que o Espírito é trazido, olha, então aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Agora precisa acontecer isso. Então é 3, 4 reencarnações, que isso já dá mais de 500 anos, só aí já dá mais de 500 anos, para você programar a próxima. Então não é fácil, desencarnei e vou lembrar das reencarnações passadas. Não é assim. Não é assim que funciona. Tudo bem? Existem técnicas para isso. Não que a doutrina espírita, pessoal, seja contra terapia de vidas passadas. Não é. Não é. O que a doutrina espírita fala, cuidado. Cuidado de você colocar o dedo numa ferida que não fechou ainda. Se existir um trauma, uma situação, com um psicólogo, às vezes um psiquiatra, um terapeuta consciente, ele vai te ajudar. Nada contra. Mas não fica fuçando muita coisa não, que você vai achar coisas que não deve. Que você não tem estrutura psicológica e emocional. Você não está preparado. Vou dar um exemplo mais prático. Nós temos amores e desamores. Natural. Temos amores e desamores. Na mesma família, você tem amores e desamores. Sim ou não? Imagine se nós soubéssemos com antecedência
Quem seriam eles? Como que a gente ia administrar isso psicologicamente? Deu para vocês entenderem? Então, quer dizer, a natureza vai fazer de tal forma que você conviva com aquele espírito novamente, você percebe que tem algumas diferenças, não explicadas nessa existência, porque não aconteceu nada nessa existência, isso de pequenininho já, tá? De pequenininho, às vezes o bebezinho pequenininho tem uma certa repulsa, ou o pai, a mãe tem uma certa distância, mas de onde que é isso? É o espírito. Ali você tem alguém se acertando. Deu para vocês entenderam ou não? Imagine se vocês lembrassem com nitidez quem foi, como foi, o que aconteceu. Nós não temos estrutura psicológica e emocional para administrar ainda. Mas daqui 500 anos, talvez você olhe para trás, enxergue isso como um aprendizado e tudo bem. Hoje não. Então o esquecimento, entre aspas, nada se esquece, só que fica guardado para que você não se lembre nessa existência. A informação está ali, só que está cheia de camadas por cima. Deu para você entender ou não? Se você ficar cutucando muito, você vai achar. O problema não é você achar, é como você vai administrar. Raríssimos são os espíritos que vão conseguir trazer essa informação e administrar essa situação. Ok? Até porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Então, muitas das coisas que nós fizemos, hoje seria um absurdo. Hoje seria um absurdo. Mas ontem fazia parte daquele cotidiano. Entenderam? Tem coisas que nós fazemos hoje, que a gente vai olhar para isso daqui 500 anos e falar, nossa, que absurdo que eu fazia. Era eu mesmo aquela pessoa fazendo aquilo? Era. Deus vai nos acusar, nos culpar, nos castigar? Não. Tudo bom, né? A menos que você queira fazer a mesma coisa agora. Deu para vocês entenderam ou não? Aí o peso é outro. O peso é outro. Então a lei da destruição deixa bem claro para nós, pessoal, que nada se destrói. Não existe aniquilamento. Existe transformação. O sinônimo de destruição para a doutrina espírita é transformação. É necessário que tudo se renove, que tudo se transforme, que tudo se recicle, para que a gente possa... Mas a essência não muda. Aí tem uma frase aqui embaixo, ó, escrita em preto. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Eu nunca serei o mesmo por quê, pessoal? Porque essa característica, essa personalidade vai acabar, vai acabar. Então eu nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo, numa outra configuração. Deu para você entender? Mas a essência não muda. A essência, por exemplo, vamos pegar uma caneta, uma caneta Bic que todos vocês conseguem imaginar. Você tem aquele corpo plástico, duro, ok? Assim. Aí você tem que é inflexível, vamos pegar a tradicional. Se você fizer assim, quebra, não quebra? Porque aquilo lá não foi feito para flexionar. Então é um corpo rígido, transparente, rígido, ok? Serve para proteger o que está protegendo? Ela estrutura um outro tubinho, vamos dizer assim, mais fininho, que é extremamente flexível. Estou fazendo essa analogia, vê se vocês entendem. Mas o que é aquele tubinho fininho, né, que você tira assim, aí você sai aquele corpo de plástico, aí você tem aquele outro que o tubinho vira assim, ok? Já fizeram isso, todos nós já fizemos isso várias vezes, já fica aquela história, faz um estrago, né? Mas enfim, não vamos imaginar isso. Ele chega até a envergar assim, vocês concordam ou não? O que aquele tubinho flexível está fazendo? Está protegendo a essência. A tinta. A tinta é a essência. Que forma que tem a tinta? Nenhuma. Ela é líquida, não é isso? Ela não tem forma. Então aquele outro tubinho fininho está dando uma forma para ela, corpo espiritual. Tudo bem? Que é flexível, que é moldável, que é transformável. Mas temos um corpo físico que é o tubo da caneta. Entenderam? A analogia da caneta. A tinta é a essência, o tubo fininho, flexível, é o corpo espiritual, perispírito, e o tubo mais grosso ali é o corpo físico. Tudo para proteger a tinta, que não tem forma. A tinta é líquida. Então o corpo espiritual dá uma forma para a tinta, põe ela dentro de um tubinho, aí vem o corpo físico para proteger.
Para proteger do quê? Das intempéries de fora. Entenderam como funciona? Então nós somos um ser tríade. A tinta, o corpo fininho e o corpo espiritual. Eu posso trocar os tubos de fora? Quantas vezes eu quiser. Vocês concordam ou não? Então o corpo pode ser branco, pode ser preto, pode ser transparente, pode ser de um monte de cor. Então esse tubo externo pode mudar quantas vezes for necessário. Eu não mudei a tinta e não mudei o tubinho interno. Entenderam ou não? É assim que funciona. É exatamente assim que funciona. Okay? Então na destruição, o corpo físico se destrói para que comece um outro. Se não destruir, não começa o outro. Até o corpo espiritual ele envelhece. Leva séculos, mas ele envelhece também. Porque é um corpo. Ele é uma máquina também. Okay? Então ele passa por um processo de degeneração. Aí renasce e começa tudo de novo. E tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Sucessivamente. Até que você chega num ponto que você só fica com a tríade divina. Quais são? Tá, então quase. Átmico, não é corpo átmico, é átmico. Tudo bem? Não é búdico e mental superior, que é uma forma ovalada. Não é ovoide, tá? Ovalada, só para distinguir uma coisa da outra. Tá? Então, é até parecido, mas aqui se fala ovalada, ali você fala ovoide. Tudo bem? Então, o corpo espiritual, olha que interessante, ele é tão flexível, tão moldável, que ele se torna, ou ele fica de uma forma ovalada e sobe, ou ele fica de uma forma ovoide e desce. Frequência vibratória. Na forma mesmo, tá? Na forma mesmo. Olha que interessante. A forma superior é o átmico, é o búdico. Átmico é a essência, é a consciência, tudo bem? O búdico, onde estão todas as informações estão ali, búdico. E o mental superior, pessoal, é onde fica o pensamento e a vontade, onde vai direcionar as informações. Ok? Isso é eterno, desde o momento da criação. O quaternário inferior são corpos de transformações, de modificações. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, mental inferior. Esses corpos, eles modificam, eles transformam, eles ganham dimensões diferentes, mas tudo para fortalecer a tríade ou ternário superior. Entenderam? Ok? Então, todas essas transformações estão na lei da destruição. É necessário que se destrua para que se transforme e evolua. A evolução necessariamente está necessária. E só para terminar, tudo que chega é bom, tudo que parte é bom. É um outro conceito dificílimo para nós, tá? Dificílimo para nós. Entender que tudo que vem é bom e tudo que parte é bom. Porque tudo traz ensinamento, tudo traz um aprendizado, tudo traz uma experiência. E tudo aquilo que eu quiser me apegar. Aliás, o que acontece, pessoal, se eu colocar um pouco de água na palma da mão, ok? E deixar ela aberta, assim. A água fica, não fica? Um período mais, porque minha mão está aberta. Vocês concordam ou não? E se eu fechar? E se eu apertar? Quanto mais eu apertar... Deu para você entender essa analogia ou não? Pessoas, coisas e situações. Quanto mais eu aperto, mais escapam. Quanto mais aberto fico, mais ficam. Deu para você entender ou não? Quer ter alguém do seu lado, dê a liberdade para essa pessoa e vice-versa. E liberdade caminha lado a lado com responsabilidade. Quer ter uma pessoa do seu lado? Liberdade. Liberdade e responsabilidade. Quanto mais eu fecho, menos eu tenho, porque vai escorrendo. Quanto mais força eu faço, eu vou quebrar os dedos e não vou segurar nada. E quando eu fico com a mão aberta, é uma outra analogia. Entenderam? Então, tudo que vem é bom. Tudo que parte é bom. Ok? E dentro do nosso planeta, os grandes avanços que aconteceram, eu só vou falar de 2000 anos para cá, que aconteceram na nossa sociedade, graças a grandes transformações, destruições que aconteceram. Então, quantas coisas aconteceram nesse período dos últimos 2000 anos que fez com que a humanidade avançasse?
intelectualmente e moralmente também. Estamos ainda longe do ideal? Sim, mas já caminhamos. Já saímos da fase, daquela idade média de ódio, o que de ódio? Nós já estamos reciclando algumas coisas nesse sentido. Tudo bem? Entenderam a lei da destruição? Dá para renovar? Quando alguém fala lei da destruição, você fala, não, é transformação, não é destruição. Tudo se transforma. Ok? Vamos encerrar então? Então vamos, nesse momento, agradecer a toda a espiritualidade amiga aqui presente, pelo passe espiritual que recebemos, pelo carinho, pelo abraço dos entes que aqui se fizeram presentes. Às vezes são espíritos familiares, que já fizeram parte da nossa família consanguínea. Às vezes são amigos, companheiros, orientadores, benfeitores. Espíritos que de alguma forma nos ajudaram. Que independente da situação, da experiência, com certeza todos eles nos ajudaram a crescer um pouquinho mais, a renovar um pouquinho mais, a ressignificar. Que Deus nos dê a oportunidade de crescimento e do aprendizado. Que possamos todos, através do conhecimento espírita, dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes e ter a certeza que não estamos aqui por acaso. Que cada ensinamento, cada informação, cada reflexão cale fundo dentro das nossas almas e que aos poucos possamos transformar essas informações em ações para nós, para que possamos ser pessoas mais equilibradas, mais serenas e mais felizes, porque Deus nos deu a vida para que possamos ser felizes, aprendendo com cada experiência, com cada aprendizado. Que assim seja.